são o Sérgio Moraes e, portanto, provavelmente muitos de vocês já o conhecem. O Rogério Campos Henriques é CEO da Fidelidade, além disso tem... Vice-presidente. Sim, mas aqui aparece CEO. CIO. CIO, ok, desculpa, porque o CEO é CIO, não posso ter razão. Além disso, tem a seu cargo a Multicare, que é uma marca que todos conhecem e com uma enorme importância do ponto de vista de negócio e de responsabilidade social em Portugal. O Ricardo Monteiro, com as suas 7 vidas, podemos agora indicá-lo como advisor, board member da Sonai, mas também conhecido por nós todos e, portanto, que vamos ouvir com muito gosto, tal como o Rogério Campos Henriques, o Sérgio e o Luís Flores do Unicre, uma entidade que continua pioneira e, portanto, que nos pode trazer muita luz sobre o que é o futuro. Porque, na verdade, nós não sabemos bem, ninguém sabe o que é o futuro. Vou apenas fazer em 2 minutos uma apresentação muito breve em certo sentido, da razão pela qual a APDC me convidou para moderar este painel. Eu saí há poucas semanas da RTP, onde estava a dirigir a RTP1 e a RTP Internacional. Na altura estive lá durante 3 anos e um dos projetos para nós mais âncora passava por comemorar os 60 anos da RTP com um projeto que ultrapassasse a espuma dos dias e que não fosse apenas um objeto de oferta. E foi nessa medida que decidimos fazer um documentário, um conjunto de episódios para uma ideia de documentário chamado 2077, que partia do seguinte ponto: a RTP estava a comemorar 60 anos, portanto 60 anos de história, e nós queríamos olhar o que poderia ser o mundo daqui a 60 anos. Convidamos uma produtora, talvez a melhor produtora de documentários em Portugal, a Panavídeo, para, no fundo, nos ajudar a materializar a ideia que nós tínhamos do ponto de vista de arranque, e fizemos este projeto, que é o 2077, que resolvemos trazer aqui para o início da sessão, para dar um bocadinho o pontapé de saída ao ambiente que nós queremos discutir. E, portanto, eu pedi ao favor de passar o trailer, que tem apenas 3 minutos e pouco, mas que está disponível no RTP Play, para quem não viu, e podemos falar um bocadinho a seguir sobre ele. Em 2017, uma pessoa como eu demorava em média 10 minutos por dia a fazer a barba. Finalmente, os cientistas anunciam ao mundo que inventaram a pílula mais esperada, a pílula da noite anterior. Ou seja, se não queres ter barba de manhã, toma uma pílula à noite. As 3.528 horas que demorava a fazer a barba ao longo da vida dão para tirar uma licenciatura de 3 anos, um mestrado de 2 anos, uma pós-graduação e ainda repetir alguma cadeira que tenha ficado para trás. Imaginem hoje, em 2077, com uma esperança média de vida de 110 anos, o tempo que podemos ganhar. Chamo-me Afonso e tenho 103 anos. E este objeto já só se encontra em museus. I think our grandkids will live to see one of the greatest transitions in all of human history. It does look like we are sort of suspiciously near a decisive moment in history. No futuro, aliás, todas as estimativas são exponenciais. L'aventure humaine ne cesse de s'ouvrir et aujourd'hui vers l'infiniment petit, avec les nanotechnologies, mais aussi l'infiniment grand, avec la conquête de l'espace. 2077, I think we'll be a multi-planet species. We're going to end up trying to turn Mars into Earth. We will also destroy it because we're destroying the Earth. Over Europe, that means 5 degrees roughly, and then for extreme temperatures means 10 degrees warmer, and getting worse all the time. So what will be our relation to these robots once they will be cognitive, more aware of their environment?
we will have one computer that has the capacity of all human brains. Muitas vezes já não sabemos o que é físico e aquilo que é digital. Vamos passar a ter 3 avós. E vamos ter que ver como é que a sociedade se vai organizar. I think that the second half of the century will be a golden age. Porque é que as pessoas, periodicamente, apesar de todo o progresso, se esquecem dos valores das luzes e regressam a momentos de extraordinária violência. Le plus grand défi du XXIe siècle, c'est apprendre à cohabiter et apprendre à se tolérer quand on ne se comprend pas et quand on ne s'aime pas. É fascinante pensar como os humanos são, no fundo, criadores do futuro e não só espectadores do futuro. 2077 is right here and right now. We can do incredible innovation, but we sometimes fail to ask the very simple question: who am I? Estes documentários divididos em 4 episódios, o primeiro mais focado na questão da bioética, depois nas questões económicas, sociais e do ambiente, as questões políticas, estão disponíveis, como disse, no RTP Play e portanto ainda são possíveis de ver a qualquer tempo. E na verdade, como viram, é possível fazer a partir de Lisboa um documentário a nível mundial. Ele está nomeado foi pré-selecionado para os 10 finalistas dos melhores documentários europeus do ano na Europa e no fundo reflete aquilo que nós sabemos que em Portugal somos capazes de fazer, que é pensar o mundo de uma forma muito abrangente e portanto, como aquele painel de gente, que é do melhor que há do ponto de vista do pensamento, foi possível de atrair para uma produção nacional e exportá-la, que é essa a tentativa que estávamos a fazer na RTP e que creio que continua. Mas isto para dizer que este pontapé de saída revela um pouco um conjunto de pequenas interrogações que depois são expressas durante 50 minutos vezes 4 e que nós agora de manhã vamos tentar voar sobre elas porque são tantos os desafios e portanto temos aqui um leque de oportunidade para pensar em diferentes modelos que eu julgo que abre uma oportunidade para pensarmos um bocadinho sobre o que é que nos vai acontecer, pelo menos nos próximos anos. Começava pelo Sérgio Moraes, para seguir a ordem da apresentação, e no fundo colocar a questão sobre como é que, do ponto de vista de um setor que está numa mudança absolutamente tremenda, estas questões do futuro se colocam. A sensação que temos é de que, eu faço muitas vezes esta analogia enquanto jornalista, nós demoramos milhares de anos a chegar ao Gutenberg, do Gutenberg à internet passaram 500 anos e da internet até agora a velocidade de conhecimento do papel físico e do conhecimento generalizado tinha aquela velocidade do suporte físico. Com a internet, o acelerador de conhecimento, e sobretudo global, que está a acontecer, faz com que a espécie humana tenha uma ferramenta absolutamente poderosa, a uma escala totalmente elevada a N, que muda o futuro em permanência. Portanto, no fundo, qual é a visão hoje que o Sérgio tem sobre isto? Ora bem, boa tarde, antes de mais a todos. Muito obrigado aos convidados que acabei por conseguir reunir para este painel. Como o Daniel disse, vamos tentar aqui contribuir um bocadinho para este tema. E posto isto, e pegando na pergunta do Daniel, eu diria que esta revolução tecnológica que nós estamos a viver, claro que há grandes diferenças relativamente
às outras revoluções que a humanidade passou, mas fazendo algum paralelo, nomeadamente com a revolução tecnológica, industrial e agora com esta, há, por exemplo, e talvez para caracterizar o que é que eu penso que será esta, duas diferenças que me parecem interessantes salientar. Uma delas tem a ver com, hoje, quem está a fazer essa revolução tecnológica somos todos nós. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Hoje a tecnologia é algo que está incorporado do ponto de vista do saber. Portanto, hoje a tecnologia não é algo que está restrito única e exclusivamente a uma parte da sociedade, uma parte de especialistas. Quer dizer, nós hoje aprendemos a falar, aprendemos um conjunto de especialidades e aprendemos tecnologia. Portanto, isto faz com que esta capacidade e esta velocidade advém de que, no momento em que hoje estamos a falar, estão 300 milhões de pessoas, ou estão 400 milhões, está digamos, muita gente a desenvolver, a criar e a inventar. Portanto, esta, eu diria que é aquilo que faz um bocadinho, na minha perspectiva, não quero dizer que não haja outras razões, o ser uma revolução muito fast. Portanto, algo que hoje o que está inventado, amanhã, de certo, que já tem uma evolução ou já tem uma derivada daquilo que foi inventado hoje, pela esta massificação da tecnologia. Por outro lado, nós vamos provavelmente depois falar um bocadinho melhor sobre este tema, depois do impacto disto na sociedade, porque esse tema também é muito importante, no sentido de, e eu depois irei falar sobre ele, também comparando com a Revolução Industrial, esta é mais participativa, quer dizer, é mais participativa porque os meios que nós temos, não só da internet, mas como todo o conjunto de meios que naquela altura não haveria, possibilitam-nos, ou pelo menos espero que nos possibilite, precaver alguns riscos desta revolução tecnológica, porque quando nós falarmos na parte social, de certeza que vamos ver aqui questões que são problemáticas para todos nós se as coisas não forem bem feitas. Bom, isto de uma forma introdutória, eu penso de facto que hoje a tecnologia, esta revolução é de facto muito assinalável e reparem que não é a mesma, eu diria que não é a mesma, estamos a falar de uma coisa que começamos a sentir, ou pelo menos eu sinto isso, com um maior foco há sensivelmente 2, 3 anos. Quer dizer, já vamos falar da computação, da automatização, dos bots, essencialmente dos bots, penso que é aquilo que assusta um bocadinho mais todos nós do que é que nos vão substituir ou não, mas quer dizer, como introdução, ficaria por aqui e depois voltaria ao tema. Eu passaria agora ao Rogério Henriques e colocava-lhe esta questão. Na base, quando nós começamos a pensar este documentário, o momento em que isto deflagrou um bocadinho na minha cabeça e depois na equipa teve a ver com uma revista francesa, estava a voltar de Cannes e havia uma revista francesa, penso que é Le Point, l'Observateur, que tinha o Luc Ferry, um pensador francês, na capa e perguntava: vamos viver, não sei se 300 ou 400 anos. E o artigo por dentro tinha alguns dos maiores investidores de capital, desde os homens da Google a muitos outros, despejarem todo o seu dinheiro na questão da eternidade, em certo sentido, do ser humano. Aliás, eu penso que é o Sobrinho Simões que nos diz, num determinado ponto, que preservar a espécie humana, este corpo, é relativamente simples do ponto de vista dos órgãos. O grande problema tem a ver com os pequenos processos como as artérias. Essas sim, muito mais difíceis de resolver em termos de saúde. Mas, na verdade, o ponto é, o próprio documentário, todas as estatísticas indicam o crescimento, a longevidade, o ser humano, a capacidade de acumular saber, a despesa médica, a capacidade da sociedade reagir e viver com um conjunto de pressupostos em que as pessoas não saem do mercado de trabalho tão cedo, ou se saem, como é que ela é sustentável. Portanto, como é que hoje, num setor tão exposto a esta questão, o Rogério Henriques analisa o futuro próximo? Bom, de facto é uma grande pergunta, é mesmo uma grande pergunta. O filme, de facto, colocava a tónica, pelo menos de alguma forma, na questão da longevidade. O primeiro episódio é sobre isso. E, portanto, é um desafio enorme o tema da longevidade.
na área seguradora, e por outro lado, é importante perceber que quando nós estamos a falar desta revolução tecnológica, mas de alguma forma esta revolução também nos está a permitir às seguradoras olhar proativamente e tentar preparar melhor o futuro. Ou seja, ao contrário, se calhar, de outras fases no passado recente, o setor está proativamente a tentar, de facto, reagir e preparar-se e apoiar a sociedade como um todo para os desafios que aí vêm. E, portanto, tanto assim é que nós, quando olhamos para aquilo que hoje em dia, como vemos a fidelidade ou o multicare, nós posicionamos como um parceiro na proteção das pessoas, antes de mais. E proteger as pessoas tem a ver com a longevidade, com a saúde, com o tema das poupanças, porque levantam-se aqui desafios enormes para a sociedade como um todo. E, portanto, o que estamos a tentar, de facto, na prática, é ajudar a criar mecanismos que permitam que nós cheguemos e que consigamos garantir a sustentabilidade do que vai acontecer e que já está a acontecer. Mas que tenhamos a noção de que neste momento os desafios estão longe de ser ultrapassados. Ou seja, a realidade que ali está neste primeiro filme é uma realidade, eu vou-lhe chamar um bocadinho idílica, em que as pessoas vivem 100 anos, mas não se fala de como é que subsistem durante 100 anos, não se fala de como é que se pagam, entre aspas, as despesas de saúde durante 100 anos. Há todo um conjunto de variáveis que não estão presentes, que se assume que a inovação tecnológica e que esta revolução vai resolver, e é bom que resolva, porque senão, de facto, vamos ter aqui um desafio enorme pela frente, mas que no curto prazo não estão resolvidos, nem de perto nem de longe. E, portanto, nós neste momento temos aqui, e eu não vou ser tão otimista, ou seja, posso ser otimista em relação àquilo que vai acontecer daqui a 60 anos, não sou tão otimista em relação a estes desafios num futuro mais imediato, porque, de facto, estruturalmente temos questões muito importantes para resolver. Porque o tema da longevidade numa sociedade que não alterou o seu modelo atual de trabalho, em que as pessoas, de facto, independentemente de se dizer que as pessoas hoje em dia se reformam cada vez mais tarde, a verdade é que as estatísticas demonstram que isso não é assim. Ou seja, a verdade é que se formos ver as estatísticas, as pessoas reformam-se, de facto, em média, muito mais cedo, ou pelo menos não mais tarde do que se reformavam até há bem pouco tempo. E, portanto, há uma fase em que o sistema público, por exemplo, não tem capacidade, ou não terá capacidade para suportar esta longevidade, em que o Sistema Nacional de Saúde tem desafios enormes para suportar os custos de saúde de uma população que está a envelhecer, e em que a inovação tecnológica, por exemplo, na área da saúde, que é um tema muito relevante, se por um lado prolonga a vida e, em última análise, com mais qualidade de vida, a verdade é que tem custos muito substanciais que neste momento não se está a perceber muito bem como é que vão ser suportados. E, portanto, há aqui desafios enormes, no curto e no médio prazo, para serem resolvidos, por forma a garantirmos que este futuro, e eu sou otimista em relação ao futuro, que este futuro tem uma viabilidade, de facto, razoável. E, portanto, isso implica que nós estamos a olhar hoje, concretamente, em relação aos temas da longevidade e da saúde, para mecanismos e para novas formas de olhar os desafios, nomeadamente na área da saúde, tentando apoiar, eu diria, o sistema como um todo, a que exista uma certa sustentabilidade nas despesas de saúde, que é uma realidade que nós às vezes não falamos o suficiente, nomeadamente em Portugal, porque em Portugal só se fala do tema, ou tem-se falado ultimamente mais do tema do SNS e da dificuldade que o SNS tem para reagir à procura, e aquilo que se vê é que o SNS, independentemente de ter aumentado a produção, porque cada vez há mais consultas e mais cirurgias no SNS, a verdade é que as lacunas são cada vez maiores porque a procura é cada vez maior. E, portanto, isso significa que a sociedade como um todo e os players, aí as seguradoras têm um papel fundamental, nomeadamente porque são financiadores na área da saúde, por exemplo, e no tema das poupanças e da reforma, significará que nós temos que encontrar aqui mecanismos em que a inovação tecnológica que existe também se converta numa muito maior eficiência do sistema, por forma a que tudo isto seja sustentável. E, portanto, há desafios muito importantes para serem resolvidos até chegarmos àquele futuro, vamos lhe chamar assim, mais idílico. Mais radioso. E, portanto, hoje, e nomeadamente na área da saúde, que é uma área que eu sigo com mais atenção, o que nós temos é, de facto, mais longevidade, mas com custos muito, muito superiores àqueles que tínhamos anteriormente. E isso é um tema que tem que ser invertido. E, portanto, a inovação tecnológica tem que ser virada também para melhorar a eficiência global do sistema, sob pena de nós não conseguirmos, enquanto sociedade, sustentar o impacto que estes temas têm. Portanto, são questões pragmáticas que temos que começar a endereçar desde já. Ok.
Ricardo Monteiro, eu colocava-lhe uma questão um bocadinho fora do alinhamento dos setores, que é perguntar-lhe a si onde é que está exatamente para si o futuro. O futuro, entendido no ponto de vista da mudança que tem impacto em nós, é uma coisa que se pode pensar daqui a 5 anos, 10 anos, se consegue objetivá-lo mais num setor ou no outro, ou se, pelo contrário, para si o futuro é um mito, no sentido em que isto é muito mais gradual do que o que parece e portanto, não há verdadeiros solavancos. Ou há? Há enormes solavancos. Nós vivemos muito preocupados com o futuro, mas nunca nos preocupamos com a transição. Enquanto que eu tenho a certeza que os meus bisnetos, se eu tivesse hoje 10 anos, teriam um futuro brilhante, passado na praia, a trabalhar talvez 1 hora por semana e a divertir-me e a viver em realidades virtuais o resto do tempo, o problema são as pessoas que hoje têm 25, 30 anos e que aos 40, 45, 50 se vão encontrar com o desaparecimento daquilo que aprenderam para trabalhar. Todas as tecnologias são, num primeiro momento, subestimadas, isto é, no ano 2000, quem está lembrado, quando foi o primeiro boom da internet, toda a gente dizia que aquilo ia mudar o mundo, e depois estourou a bolha, e depois adormeceu, não é? Só em 2007 é que o Google tem o seu motor de busca expandido pelo mundo inteiro, portanto há apenas 10 anos, não é? E depois, de repente, tudo aquilo que se previa em 2000, que ia acontecer em 2007 e que não aconteceu, e as pessoas, portanto, dizem, epá, afinal isto não veio trazer alteração nenhuma, de repente, mais tarde do que se esperava, a coisa explode, como explodiu agora e como está a acontecer. E o que acontece, e que todos temos que ter noção, é de que há momentos onde o futuro já se concretizou. Lights Out Factory. Sabem? Alguém sabe o que é que isto quer dizer? Lights Out Factory são coisas que já existem, são fábricas onde ninguém trabalha e por isso é que se dizem que são Lights Out Factory, porque não há sequer necessidade de sistema de iluminação, porque são robôs a fabricar outros robôs. Um caso específico que conheço é justamente uma fábrica de robôs que fabrica outros robôs para a indústria automóvel, onde não há ninguém. Há um supervisor que vai lá de mês a mês a ver como é que a coisa está. Pronto, basicamente é isto. E, portanto, nesta indústria especificamente, essa explosão já se deu e o futuro já ali chegou. Quando eu entrei na penúltima etapa da minha vida, ou na segunda, que foi do trabalho produtivo, que foi no ano de 99, 100% do dinheiro que se gastava em publicidade transitava por uma agência de publicidade, quer fosse para a criação da publicidade, quer fosse para comprar publicidade ou veiculá-la, não é? Entre 1999 e o ano 2017, em que eu me reformei, nestes 17 anos, os 100% que estavam em agências de publicidade ou agências de compra de mídia passaram para 48%. Portanto, em 17 anos apenas, há uma alteração total de uma indústria. Nesta indústria, a explosão já se deu. E, portanto, isto vai acontecendo a pouco e pouco. Na área da saúde, em que sou menos conhecedor, e aqui o Rogério corrigir-me se assim não é, mas há especialidades inteiras que correm o risco do desaparecimento imediato. Por exemplo, imagiologia, a antiga radiologia, não é? Porque, repare, por exemplo, a IBM tem um programa chamado IBM Watson, que é um programa de inteligência artificial e machine learning aplicado às ciências médicas, que acho que está aqui. Então o que acontece? Imagine, você faz uma radiografia, vamos imaginar que não é uma radiografia, uma chapa, que é uma coisa que não se utiliza, e leva ao seu radiologista, imagiologista, o a chamar. E ele olha para aquilo e para fazer o diagnóstico do que está a ver, o que é que ele faz apelo aqui? À sua memória, ao que ele aprendeu. Não é? Ora, como é fácil de entender, a memória que ele tem, as imagens com que ele está a comparar no seu cérebro, aquela que tem diante de si, são muito menos numerosas e as correlações que ele estabelece são muito mais passíveis de erro do que se você meter aquela imagem num computador que compara imediatamente com milhões de outras imagens daquela mesma secção do corpo humano e, portanto, emite um diagnóstico mais rápido. Portanto, imagiologia, análises clínicas, não há razão nenhuma para que as análises clínicas sejam feitas por uma pessoa a ver no microscópio. Deixa-me só dizer que num documentário um deles diz, de manhã, qualquer pessoa que vai à casa de banho, por exemplo, urinar, o sistema permite-lhe dizer imediatamente como é que ela está naquele momento e o que é que vai ter daqui a X anos ou X meses. Sistemas de diagnóstico imediato, tudo o que é medicina genética, a sua predisposição, nasce, chegar-se a esse momento, enfim, isso tudo está tudo muito bem explicitado em muita literatura que existe,
Mas, portanto, aquilo que nos deve preocupar como sociedade, e portanto é geral, para ir à sua pergunta, é que o que está a acontecer é que a evolução, obviamente, este período de transição não é vivido igualmente por todas as atividades. Por exemplo, na banca, como existe regulação e como as pessoas se preocupam com dinheiro mais do que com qualquer outra coisa, existe uma grande preocupação em estabelecer barreiras regulamentares à existência ou ao estabelecimento de tecnologias que permitem, não digo já hoje, mas daqui a muito pouco tempo, o desaparecimento de todo o sistema bancário. Se o sistema de blockchain, o que é o sistema de blockchain? Para explicar rapidamente. Hoje em dia, eu para fazer um pagamento preciso de alguém que certifique que eu faça um pagamento. Normalmente é um banco, ou seja, se eu for a um café e pagar com um cartão, eu pago com o cartão, aquilo comunica, à minha conta é tirado o dinheiro e é acreditado à outra. Tem que haver uma entidade terceira que mantenha a contabilidade da minha relação financeira naquele ato específico. O blockchain o que é que permite? Você faz aquela transação e todos os computadores que estão naquela rede, ou seja, o chamado blockchain, registam aquela transação. Não precisa de haver um banco a certificar de que aquele pagamento foi feito, de que ele saiu da minha conta e que apareceu na conta do outro. Portanto, há quem diga que tudo aquilo que se faz em desenhos animados normalmente pode acontecer na vida, não é? Não existe já, nem está perfeitamente segura a tecnologia do blockchain em muitas matérias, mas a verdade é que, de um momento para o outro, a não ser pela regulação, toda a indústria bancária poderia, teoricamente, desaparecer. Portanto, há umas que evoluem mais devagar, há outras que evoluem mais rapidamente. Por exemplo, já falei aqui da publicidade que desapareceu, porque a sociedade não a viu como fundamental, portanto, não regulamentou, deixou que o mercado funcionasse e que ela se transformasse de uma forma radical, e assim é. Nesta transição, o que é que nos deve preocupar? São os impactos sociais, e aqui termino. Segundo a Universidade de Oxford, num estudo muito glosado, dentro de cerca de entre 20 e 30 anos, desaparecerão 47% das profissões tal como as conhecemos hoje. O condutor de caminhão, o homem que opera num armazém, a pessoa que está na caixa do supermercado. Repare, há milhares e milhares de trabalhos envolvidos aqui. Os jornalistas, de alguma forma, já estão a desaparecer. Enfim, há sempre aqueles momentos que nos confundem, que é, às tantas a coisa volta para trás, porque as pessoas assustam-se, vem um legislador, mete uma barreira, a coisa para, mas é inexorável. E, portanto, o que nos deve preocupar são estas pessoas que trabalharam toda a sua vida para aprender uma profissão determinada e aos 48 anos, que é uma idade tramada, ou aos 55, que ainda é pior, ou aos 53, que ainda é pior, de repente a profissão deles desapareceu. Desapareceu. O miúdo lá atrás, que tem hoje 10 anos, ele já não vai aprender uma especialização, que é de cada vez mais, de cada vez menos, não é? O que é uma especialização? É saber muito, muito, muito sobre uma coisa muito, muito estreita, não é? No futuro, o que as pessoas vão ter que fazer é que aprender pouco, mas o suficiente para muitas coisas. Não é preciso saber muito, porque haverá máquinas, programas de inteligência artificial que vão colmatar muito dessa falta de conhecimento, mas o suficiente para interagir e entender esses sistemas. Agora, o pior, realmente, claro, é o desgraçado do condutor de caminhão, que conduziu o caminhão até aos 53 anos e, de repente, puf, existem caminhões de condução autónoma. E o gajo não tem trabalho, o que é que ele vai fazer? Vai aprender aos 53 anos, a não ser que esteja num futuro biológico em que ele rejuvenesceu e seja capaz de o fazer, não é? O tipo está tramado. E como é que a sociedade paga por isto? Bom, e nunca mais acaba a conversa. Rendimento básico universal, as sociedades têm o que não têm. Em 2016, ouvi em Davos a intervenção de vários senhores, a Ginny Rometty da IBM, o Satya Nadella da Microsoft e tal. Foi na altura em que o Trump tinha acabado de ganhar e estavam todos muito preocupados por causa da desigualdade dos tais 0,1% das pessoas do mundo que têm tanta riqueza acumulada quanto os 50% de toda a população mais pobre, não é? Portanto, esta extrema desigualdade que se está a criar agora. E todos eles estavam muito preocupados a dizer, nós não queremos que a tecnologia seja um veículo de desigualdade, pelo contrário, nós queremos a democratização, nós queremos o sharing economy. Sharing economy é uma ova. Não há cá sharing nenhum, há cada vez mais acumulação no número cada vez menor de players, sobretudo os que estão ligados às plataformas digitais. Portanto, quer dizer, assim, resumidamente, temos que nos preocupar com a transição, coisa que o Rogério já aqui tinha dito, que é como é que chegamos a este mundo, como é que chegamos ao mundo, enfim, à terra do leite e do mel, onde todos poderemos viver sem ter que carregar pesos, aborrecer-nos com a saúde, porque há diagnósticos automáticos, porque há tratamentos que são fáceis de estabelecer. Como é que chegamos lá? Como é que, pelo meio,
e talvez esta palavra final, dizer assim, o futuro que estamos a construir está-se a construir hoje. E ele pode ter uma de duas versões. Ou realmente a versão que nós, na nossa mente liberal e democrática, achamos que vai ser, não é? E tendencialmente, a humanidade, ao longo dos últimos milhares de anos, tem evoluído sempre no sentido positivo, de mais liberdade, mais respeito pela pessoa, mais democracia, mais intervenção, mais transparência, etc, etc. Portanto, se continuar a evoluir assim, muito bem. Mas a história nem sempre evoluiu bem. Houve momentos em que ela virou à esquerda ou à direita e começou a correr mal. Portanto, só quero aqui lembrar uma coisa. No final do Império Romano, a Europa vivia um estado de civilização com a Pax Romana, com a Lex Romana, estabelecida. Depois caímos na Idade Média, aquilo que os ingleses chamam Dark Ages, e até ao Renascimento, a Europa regressou, durante um período muito longo, de centenas de anos, atrás para uma situação civilizacional muito pior do que era a do Império Romano. Não, era chato que nós estivéssemos agora aqui no limiar de uma coisa que de repente nós caíssemos para a Idade Escura, das ditaduras, e ontem foi um dia muito especial sobre isto. Quem ouviu o discurso do Presidente Trump ouviu falar contra a globalização, falando do patriotismo, falando do unilateralismo e uma série de coisas que são contrários àquilo que foram os princípios que guiaram a humanidade nestes últimos 50, 60 anos. Portanto, a escolha está a ser feita agora. Nós podemos estar a viver os últimos dias do Império Romano, não é? Portanto, da abastança, de lei, de alguma democracia, não é? De alguma liberdade e igualdade e equidade na distribuição de riqueza, ou podemos estar na véspera, novamente, de uma Idade Média dos tempos modernos, em que evoluímos tecnologicamente, mas evoluímos do ponto de vista social. E ocorrem-me sempre mais ideias, só lhes quero falar do sistema de crédito social na China, em que em 2020 todo o cidadão chinês será classificado de acordo com um sistema em que ele é um bom cidadão, um mau cidadão, e esse bom cidadão é, por exemplo, ele atravessa fora de uma passadeira de peões, como há câmaras inteligentes e há cidades que já estão completamente cobertas, é registado, pumba, menos um ponto no sistema de crédito social. Ele diz mal da China, pumba, menos 10 pontos nesse caso, etc, etc. Isso diz assim, mas para que é que serve o sistema de crédito social? Quer viajar de TGV para ir para o novo ano chinês? Tem uma classificação de crédito social, não viaja de TGV, vai de burro. Não, ao ponto de isso determina quanto tempo ele vai esperar num hospital público. Quer dizer, o gajo chega com uma perna partida ou foi atropelado por um carro, tem um mau crédito, tem uma má classificação no sistema de crédito social e fica à espera enquanto que o tipo que tem um bom sistema de crédito e chega com uma gripe é atendido primeiro. Portanto, tudo isto está-se a construir. Posso dizer que na China o que se está a construir é a evolução tecnológica e a involução social e política, não é? O regresso, a regressão, não é? Vamos ver o que acontece no resto do mundo. Portanto, cuidado com a transição. Cuidado com a transição. Peço desculpa de me ter longo. Não, muito obrigado, Ricardo. E passava rapidamente ao Luís Flores. Ontem ou anteontem havia uma frase bastante interessante do Farido Oliveira sobre o sistema bancário que dizia o Google, o Facebook e outras grandes marcas das redes sociais são a maior ameaça que o sistema financeiro tem. E, portanto, nós estamos a ver o dinheiro fluir, aliás, o Ricardo já falou um bocadinho sobre isso, o dinheiro fluir por outras vias, a tecnologia de chegar ao cliente a dispersar-se e a criar novas formas. Como é que o Luís olha para isto? Bom, eu acho que o Google e o Facebook não são uma ameaça para o sistema financeiro. Podem ser, quando muito, uma ameaça para os bancos tradicionais. Agora, o sistema financeiro não é constituído pelos bancos tradicionais, é constituído pelos bancos... Provavelmente foi eu que citei erradamente, fiz uma simplificação. Os bancos tradicionais, de facto, têm aí uma ameaça e uma oportunidade, porque a banca tradicional tem ainda, junto da população, uma enorme credibilidade. E aquilo que estávamos a falar há bocado do blockchain, que é, para mim, o paradigma do blockchain é a possibilidade de fazer transações fiáveis, sem que não haja nenhum elemento fiável a intervir nessa transação. Neste momento ainda não é uma realidade universal. E, portanto, as pessoas precisam do elemento de confiança que é o banco tradicional. Portanto, eu só vejo que isso seja, de facto, uma ameaça se esses
se essa banca tradicional não se adaptar à realidade e não utilizar estas novas tecnologias para criar novos modelos de negócio que sejam atrativos à população. Eu não acho que a tecnologia em si seja... Há dois tipos... Neste filme havia dois exemplos interessantes que eu acho que são totalmente opostos em termos do que é o avanço tecnológico. Um deles é a colonização de Marte. A colonização de Marte não vai, com certeza, ter que apelar digamos, ao apetite, ou à necessidade, ou à curva de preferência da população em geral. Será uma coisa que é desenvolvida por uma NASA ou por uma empresa privada com esse intuito e, portanto, que a tecnologia vive por si própria. Já a pílula para a barba, ela só vai ter sucesso se as pessoas estiverem interessadas em tomar uma pílula em vez de fazer a barba. Portanto, tem que haver... A tecnologia em si só evolui se houver... no que afeta a nossa vida do dia-a-dia, se for de encontro a necessidades que as pessoas têm. E nem tudo o que é inventado e que é extraordinário em termos tecnológicos tem sucesso, como nós sabemos. Algumas coisas são totalmente ignoradas. Portanto, o que é que a banca tem que fazer, na minha opinião? Tem que pegar nas tecnologias que estão disponíveis, todas, e tem que adaptar os seus modelos de negócio para coisas que os clientes valorizem. Na área de pagamentos, que é a área, enfim, que eu estou mais próximo, eu recordo-me, há uns anos, quando estava na CIBS, que havia uma grande vontade dos bancos de lançar uma coisa que hoje todos temos no bolso, embora ainda usemos muito pouco, que é o cartão contactless. E o cartão contactless era a panaceia. Toda a gente achava, a Visa investiu milhões a tentar tornar os Jogos Olímpicos de Londres num evento contactless, foi um falhanço completo, e, no entanto, hoje Londres toda a gente paga com contactless. E porquê, na minha opinião? Porque as pessoas confundiram tecnologia com modelo de negócio ou com necessidade. Quando é que o contactless se tornou um sucesso em Londres? Quando lhe juntaram o acesso aos transportes públicos, em que, de facto, há uma necessidade de velocidade para poder passar um torniquete sem que haja 5 pessoas atrás à espera, coisa que não acontece se você introduzir um cartão, mesmo que não tenha que introduzir código, e tirar o cartão. Portanto, aquela ideia que as pessoas tinham de que nos Jogos Olímpicos, para comprar um hambúrguer, era importantíssimo ter um contactless, por simplesmente não existia, porque está 4 minutos na bicha à espera que lhe sirva um hambúrguer, o facto de ter o contactless ou de enfiar lá o cartão e pôr um código e voltar a tirar é praticamente indiferente. Obviamente que depois das pessoas se habituarem a pagar nos transportes públicos, onde existe uma necessidade real, depois chegam à farmácia, porque é que vão fazer de outra maneira, é mais simples. Mas é preciso que haja de facto uma necessidade, a tecnologia só por si não vive. E os bancos o que têm que fazer é olhar para as tecnologias que estão disponíveis e eles têm condições para desenvolver e para agregar. Outro mito que existe é que as fintechs vão dar cabo de tudo o que é empresas tradicionais e incumbentes. Na minha opinião, é muito mais provável que as fintechs colaborem ou sejam absorvidas pelos incumbentes. E, portanto, essas fintechs são uma enorme fonte de criatividade que faz surgir ideias e modelos de negócio aplicáveis às necessidades das pessoas e que, se os incumbentes usarem de forma inteligente, ou colaborando com elas, ou integrando-as, comprando-as, no fundo a maior parte, se olharmos para os modelos das startups, o modelo da startup ideal para quem as faz é: eu desenvolvo uma ideia, engordo, peço desculpa, mas engordo o porco e depois vendo. E, portanto, é pegar nas boas e comprá-las. Ou, nos casos que não é assim, colaborar com elas, utilizar as ideias, integrar as pessoas e o talento e conseguir, com isso, criar modelos de negócio mais atrativos. Portanto, não vejo que isso seja uma ameaça, acho que é uma oportunidade. Muito bem. Nós temos mais ou menos 4 minutos para cada um agora na segunda ronda. Portanto, pedia-vos foco possível. E, indo pelo Sérgio, há pouco tinha enunciado um bocadinho já algumas características da tecnologia que aí vem. Se quiser agarrar agora no tema. Eu pegava só para terminar ali no raciocínio do Luís Flores, e que me parece que é muito interessante, que é, de facto, e eu dou aqui um exemplo, né, que todos nós conhecemos, só para ilustrar um bocadinho aquilo que o Luís disse, que é o exemplo da Kodak. Quer dizer, eu acho que a Kodak acaba, não é? Toda a gente sabe que a Kodak, de um dia para o outro, acabou. Mas há poucas Kodaks. O que eu quero dizer com isto é que, de facto, o avanço da tecnologia, a ameaça da tecnologia, a ameaça de outros players em determinados setores de mercado, é uma realidade, é algo que está a acontecer e que vai continuar a acontecer, mas não vão ser todas Kodaks. Quer dizer, a Blockbuster
não sei se vocês sabem, é quem deu origem hoje ao Netflix. Portanto, a Blockbuster hoje é quem deu origem ao Netflix. Bom, e portanto, isto só acrescentar aqui um bocadinho aquilo que estou a dizer, e estou perfeitamente de acordo. E a Fuji, e a Fuji, exatamente, é um outro exemplo. Pegando um bocadinho aqui na questão da tecnologia e presente, futuro, e descendo um bocadinho com o helicóptero a questão, por exemplo, dos bots, que é uma área que eu domino e que me parece que é interessante também introduzirmos aqui na conversa. E quando digo bots, estou a falar de aquilo que é profissões que podem ser automatizadas, e quando estamos a falar de automatização é puramente naquele ato de manual ou automático que é sistémico e, portanto, que não é necessário a máquina fazer grande conjugação de situações que está a ver. Portanto, é uma coisa perfeitamente fácil de automatizar. Isso penso que é uma realidade de hoje e que se vai alargar a todos os setores de atividade, portanto, a parte da automatização. Depois temos uma parte já que começa a existir e que já foi aqui falado, nomeadamente no exemplo do Watson, em que, para além da automatização, vamos juntar também a parte cognitiva, machine learning, e, portanto, de pensamento, de algum pensamento sobre isso. É também uma realidade já hoje e penso que é a área que está em maior, neste momento, desenvolvimento. Bom, e ainda temos uma terceira. Essa terceira, que tem várias formas de ser caracterizada, uma delas é o chamado Deep Learning, que é, depois na máquina, começarmos a pôr a máquina, eventualmente, a ter sentimentos, a ter emoções, a ter, no final de contas, podemos pôr na máquina, por exemplo, a cabeça de um espanhol e a cabeça de um chinês. O que quer dizer que culturas completamente diferentes e com atitudes e depois reações da máquina perfeitamente imprevisíveis. Ou seja, eu penso que esta terceira área é uma área que ainda estamos mais na teoria do que na prática. Há aqui algumas divergências do ponto de vista de se isto de facto vai conseguir acontecer ou não. E falamos aqui de regulamentação, falamos aqui de outro tipo de instrumentos. Vai ter que haver, de facto, formas de fazer. Não vamos ter só máquinas ou bots simpáticos ou só antipáticos, porque na realidade conseguimos programar a máquina para serem só antipáticos ou só serem simpáticos. Quer dizer, tem que haver aqui uma forma de nos organizarmos desse ponto de vista. Portanto, do ponto de vista da tecnologia, eu penso que vamos ter aqui grandes desafios e estamos a tê-los no presente e vamos passar muito por estas fases que acabei de descrever. Do ponto de vista do impacto social e do medo que nós possamos ter e que é legítimo ter de sermos substituídos, digamos, por esta tecnologia ou por estes bots. Por um lado, pegando um bocadinho naquilo que acabei de referir, da questão se a máquina vai ter aqui uma emoção e uma ética associada, nós já temos alguns exemplos. Mais uma vez, a mensagem que eu passo é uma mensagem de que não me parece que seja preocupante, desde que realmente seja acautelado este tema, porque nós já começamos a interagir com as próprias máquinas. Eu não sei se alguém que está aqui presente já tem aqueles aspiradores bots em casa, mas, por exemplo, tenho lá em casa e chama-se Catarina. Quer dizer, portanto, já há uma interação da pessoa com a própria máquina. O que quer dizer que vamos habituar um bocadinho a isto, quer dizer, vamos nós transmitir agora. É bom que a máquina depois também tenha a mesma reação perante nós, não é? Já levantou aí um problema duplo, que é um aspirador masculino com nome feminino, acedendo ao estereótipo de quem aspira. Portanto, perguntava ao Rogério, do ponto de vista daquilo que foi falando, não lhe vou estar aqui a meter uma pergunta à força, deve querer dizer qualquer coisa, e, portanto, força. Não, eu estava aqui a ouvir o Sérgio e estava a dizer, bom, vamos lá ver, hoje já existem, vou-lhe chamar, robôs sociais cuja função é interagir com humanos e que têm um conjunto de algoritmos de machine learning, o que significa que aprendem. E, portanto, basicamente é como ter um cachorrinho lá em casa e numa primeira iteração ele ainda não sabe bem o nosso nome e por aí fora, mas a partir de certa altura começa a interagir e, portanto, a certa altura, de facto, a interação com o robô começa a ter mais sentido, digamos, para um humano. E, portanto, esta tecnologia está aí e vai existir. Isto, por um lado, é uma promessa interessantíssima, por outro lado, naturalmente, levanta desafios enormes, porque nós hoje olhamos para o que está a acontecer e, pelo menos alguns de nós, numa perspectiva mais otimista, achamos, e bem,
que, independentemente de toda a tecnologia que seja implementada e posta em prática, no fim vai ter que haver um toque humano. Em algum lado, na cadeia de valor, na cadeia de relações que se vão criar, tem que haver, o toque humano tem que fazer a diferença. Apesar de depois haverem este tipo de robôs que, entre aspas, que nos lançam aqui um ponto de interrogação enorme, porque dizem assim, de facto, vamos lá ver se eu tenho mesmo que ter, porque se ele for suficientemente bom a fazer isto, então a certa altura, qualquer dia já não precisa. Se ele consegue perceber se é espanhol ou se deve interagir com... vamos ter aqui um desafio enorme. Agora, eu acho que há uma questão que deve ser colocada e acho que é, com toda a franqueza, quando nós falamos de futuro, temos muitas vezes a tendência para falar de um futuro muito longínquo, lá está o tal futuro idílico, e falamos pouco da transição. E a verdade, e o tema do emprego é um tema muito interessante, a verdade é que nós todos andamos a discutir, ou começamos a discutir seriamente, e bem, que vai haver uma série de profissões que vão desaparecer daqui a X anos, mas a verdade é que, à data de hoje, existem uma série de profissões das quais temos uma carência imensa e, curiosamente, falamos muito menos disso. E, portanto, eu diria, vamos lá gerir a transição. Eu acho que nós, enquanto sociedade, devíamos ser capazes de perceber que temos desafios hoje que não estamos a endereçar. E, por exemplo, o nosso caso, o nosso país é muito evidente em que nós, daqui a muito breve prazo, para não dizer já hoje, vamos ter problemas enormes porque não vamos ter pessoas suficientes para determinado tipo de funções. Isto já começa a notar-se e vai ser muito mais grave. E, no entanto, muitas vezes no discurso global discutimos um futuro muito longínquo, mas não discutimos o imediato. E é no imediato que se prepara o futuro. E, portanto, acho que temos que, através de, eu diria, de raciocínios rápidos, mas políticas que enderecem os problemas, nomeadamente no caso do emprego, endereçar esta lacuna evidente. Ou seja, vamos lá ver, nós se calhar achamos que daqui por 20 anos não vai haver programadores, por hipótese, mas agora há uma lacuna enorme de programadores. E, portanto, isso é uma restrição ao nosso desenvolvimento hoje. Mas, Rogério, deixa-me só fazer uma pergunta muito rápida, sem quebrar o seu pensamento, que é, o mundo vai ter cada vez mais pessoas, embora cada vez mais velhas, portanto, a população está ainda cada vez mais a aumentar e há zonas do mundo com cada vez menos gente. O problema não é não haver pessoas, é nós não as aceitarmos cá. E, do ponto de vista dos sistemas que vocês gerem, em que medida é que estão preparados para socializar os mecanismos de suporte para pessoas que nunca contribuíram, não contribuíram nem vão contribuir a breve prazo? Porque se nós importarmos milhares de pessoas do Norte de África, eles vêm e o país fica perfeito. Não, o país não fica perfeito só porque eles vêm. Perfeito, entre aspas, do ponto de vista do rácio do crescimento da população ativa. A gente, se calhar, se começarmos a falar nisso, começamos a falar de outras dinâmicas mais políticas, mas vamos lá ver uma coisa. A Europa, em algum momento do tempo, tem que perceber, que já tem um problema óbvio de falta de recursos. Ponto final. E, portanto, não sei de onde é que eles terão que vir, mas, obviamente, é uma restrição real. Quem não o vê está miúpe para o que está a acontecer. E, portanto, se a Europa entender que se deve fechar sobre si própria e não se abrir minimamente à entrada de novas pessoas com outras capacidades, vamos ter um problema óbvio para resolver. Porque há, de facto, outras áreas do mundo que não têm essa restrição. Pura e simplesmente. Falámos aqui da China, eles não têm essa restrição. Porque têm massas enormes de pessoas extremamente qualificadas e, portanto, que nos vão criar um problema. Portanto, eu acho é que, lá está, nós não estamos a endereçar, em muitos casos, estamos a falar do futuro, não estamos a endereçar o problema hoje e a perceber como é que se vão resolver as lacunas. E o problema da falta de recursos também com a imigração se vai resolver. Não há nenhuma dúvida que é por aí o caminho. Portanto, eu acho que às vezes temos que pôr um bocadinho a tónica, vamos lá endereçar os problemas que vão acontecer nos próximos 5 a 10 anos. E não os problemas que vão ser daqui. Eles vão lá estar. Mas se nós não nos prepararmos bem, ou melhor, para a transição, vão ser muito mais sérios daqui a 20 anos. E, portanto, essa era a mensagem que eu acho que queria deixar aqui, porque já não tenho mais tempo, também não vale a pena. Certo. Mas acho que é a mensagem-chave. Preparemos-nos para a transição hoje. Ricardo, eu faço-lhe uma outra pergunta, independentemente de querer agarrar aqui, que é, com o crescimento dos centros de competência em algumas empresas que se tornam gigantes face a tudo o que está ao resto, em que sentido é que em que medida é que vai fazer sentido falar de empresas nacionais e países? Os monopólios antigamente definiam-se por mercados que eram fechados e que tinham uma expressão física, não é? As leis antitrust nos Estados Unidos do início do século XX foram criadas para combater uma coisa que se chamava Standard Oil, que era do Sr. Rockefeller, que depois se espalhou em muitas empresas, entre elas a ExxonMobil e muitas outras. Ainda existem algumas petrolíferas nos Estados Unidos que se chamam Standard Oil de algum lado, que foi o que aconteceu do break-up, como é que se diz, da divisão da Standard Oil.
Hoje em dia os monopólios são globais, desmaterializados e são monopólios de dados. Okay? São monopólios de dados. Porquê é que o poder se concentra no Google, no Facebook, na Amazon e na Microsoft, etc, etc? Porque estas empresas sabem mais sobre as pessoas, e havia um artigo muito interessante no Guardian, ainda há coisa de uma semana atrás, que dizia sabem mais sobre as pessoas, em muitos casos, já mais do que elas próprias. Já mais do que elas próprias. E de formas que elas não se veem a si próprias. Não é? Portanto, esta monopolização dos dados é que cria os novos monopólios, que, portanto, e por definição, não são territoriais e não são físicos. Não é? E há uma tendência de acumulação deste conhecimento do que são as pessoas, realmente em muito poucos players. Perguntava-se nessa mesma conferência de dados, há bocado, a um ministro francês, bom, então o que é que o senhor acha que vão ser as grandes potências do século XXI? Ele disse, bom, certamente a China, certamente os Estados Unidos, depois parou e disse assim, e o Google? As 3 grandes potências do século XXI. Portanto, eu agora aqui acrescentaria, se excluiu a China, porque aí incluiu o Alibaba, pumba, e veio o resto que faltava. Portanto, esta acumulação enorme, existe aqueles 2 famosos números, que é o 47-47, são 47 pessoas que têm tanta riqueza quanto 47% da humanidade. Portanto, quer dizer, esta coisa de nós darmos tudo de borla, alguém me dizia, era a Mafalda Anjos, que trabalha na Visão, antes desta conversa, que é, nós demos tudo de graça a estas pessoas, que foi o maior suicídio da história, que é os jornalistas davam o seu conteúdo, os historiadores, os escritores deram os seus conteúdos todos gratuitamente para as grandes plataformas, aí já não é só dados, são produto da criação humana, do melhor que há. E a verdade é que, entretanto, esse movimento transformou-se numa coisa imparável. E o grande desafio político que se nos avizinha é justamente isto. Como lidar com isto? Sabendo que chegar à Google e dizer agora vou-te dividir em 10 Googles não adianta para nada, porque há uma delas que vai emergir mais forte do que as outras. Tem que haver outras coisas, como por exemplo, e é Renato-me a falar isto, ter assim, os dados que eu decido sobre mim são meus, não são teus, em qualquer altura eu posso exigir o seu retorno para mim e tu tens que me os dar e tens que os apagar. Tens que os apagar lá dos teus servidores e eu só sou dono de mim. Ou então, todos têm acesso a esses dados. Tu, Google, tens esses dados todos e agora há aqui um outro motor de busca que vai ter direito a ter acesso a esses dados, porque esses dados realmente não são teus. Foram dados que te foram cedidos gratuitamente e de uma forma inconsciente por uma quantidade enorme de pessoas e de entidades. Portanto, é o grande desafio dos legisladores. E aqui terminava fazendo a ponto para a política, dizendo o seguinte. Dessas listas de profissões que vão desaparecer e das outras que aparecem, há uma que se mantém fortíssima, que é a lista dos políticos. Portanto, os políticos não vão desaparecer, para muita tristeza de muita gente. Agora, a verdade é que os políticos, como generalistas que são, por definição, é assim que há advogados, houve uma comissão que foi mandada a Angola antes de 1974 para ver se a carne que vinha de Angola para Portugal era apta para consumo cá pelos portugueses da metrópole. E essa comissão era constituída por 14 advogados e um veterinário. Quer dizer, o que é que isto quer dizer? Os políticos são assim, quer dizer, são advogados que sabem de tudo, não é? De tudo coisa. E são, portanto, a classe de que mais dependemos para gerir a transição, para criar os caminhos e os regulamentos, para se debruçarem sobre estes problemas de que falei agora, da acumulação de conhecimento de dados, mas são também a classe mais impreparada para o resolver. Não é porque são preguiçosos ou porque não são estudiosos. Há políticos, como em todas as classes profissionais, há políticos absolutamente magníficos, perfeitamente capazes, mas a vasta maioria não são. Não é? E os sistemas políticos atuais, que são sistemas de clientelismo, de favorecimento, de conhecimento pessoal, de redes e tal, não estão feitos para realmente fazer com que os melhores e os mais competentes e mais conhecedores destas áreas possam emergir. Enfim, é isto que se me figura dizer, mas o grande problema, como sempre na sociedade, aliás, o problema neste momento é um problema político de tomar as opções para, como já disse na minha anterior intervenção, não estarmos nos últimos dias do Império Romano e no aparecimento de uma nova fase de Dark Ages, não é? De idade Média, mas sim estabelecer quais são as regras e os caminhos para o futuro para que possamos realmente beneficiar do que é um desenvolvimento tecnológico extraordinário e que, a ser bem gerido e bem aproveitado, realmente pode fazer com que a humanidade se projete para outros caminhos. Portanto, chegar a Marte, o problema não será colonizar Marte,
depois logo destruiremos, a sobreviver até ter a capacidade para irmos todos para Marte. É uma parte de nós. Se há coisa que está provada é que os políticos não sabem como gerir o sistema financeiro. O velho, portanto o novo... Os políticos, como foi dito aqui, não sabem gerir nada em específico, não é? Mas apesar de tudo, há umas coisas que ainda vão funcionando. Agora, no sistema financeiro, claramente, depois de 2008, está tudo igual. Ou quase. Bom, eu sou um liberal, portanto, eu acho que as coisas têm que ter regras, obviamente, mas têm que se autoajustar. E obviamente que é difícil pensar que os bancos vão ter um comportamento diferente do que tiveram se, quando corre mal, o prejuízo é socializado. Portanto, eu acho que o tema está aí. Acho que a regulação é importante e tem que existir para proteger o consumidor, mas acho que ela deve ser a menor possível e deve-se deixar o mercado funcionar. Mas é possível a regulação tem que se deixar... neste cenário de dispersão total do sistema pulverizando? Claro que há agregadores que vão ficar à superfície. Eu acho que isto traz-nos ao problema que se estava a falar aqui anterior e que eu acho muito interessante, que é nós continuamos a falar de problemas globais e continuamos a discutir países. Se nós olharmos um bocadinho para a Antiguidade, na Grécia havia as cidades-Estado, que era aquilo que se conseguia percorrer a cavalo durante um dia, não é? E a queda do Império Romano teve, provavelmente, eu não sou historiador, muito a ver com o facto de os meios de comunicação não permitirem controlar uma área tão grande que era necessário muitos meses para percorrer. Nós, hoje em dia, chegamos daqui aos antípodas em 18 horas. E, portanto, os problemas que nós enfrentamos hoje são todos globais. Eu acho que vai haver uma convergência para um governo global. Não penso que o sistema político dos países resista à evolução que estamos a ter. E, portanto, esse problema no futuro eu acho que não se vai pôr. Quer dizer, a regulação também vai ser global. Não vejo todos os temas que abordámos aqui, da imigração, das necessidades de um lado e não necessidades do outro, a poluição, as coisas que nos afetam mais, ou que são mais visíveis no dia-a-dia, o tráfico de droga, todos esses problemas são problemas globais, não são problemas locais. Portanto, eu acho que a regulação e a governação vai tender para uma coisa global. Agora, há o risco enorme disso acabar nas estimativas do Orwell com o Big Brother is watching you, como já se está a ver na China. Aquilo que descreveu da China não é mais do que o regresso à Revolução Cultural, em que isso era feito com acesso às pessoas, com os vizinhos, a controlar os vizinhos, e agora é feita com tecnologia. Mas eu olho para a China hoje e, para mim, a China está a fazer a segunda revolução cultural e o atual presidente, que acaba de se eternizar no governo, acabando com os mandatos com princípio e fim, está a caminhar de uma maneira muito mais soft e muito mais apelativa, mas está a caminhar a passos largos para uma réplica do mal. Não é? Só que a pergunta final, se o Google é Deus ou se Deus é o Google, não é? Pois, quer dizer, eu acho que claramente a forma como as coisas estão a evoluir faz com que a escala seja mais importante e isso autoalimenta-se. E enquanto que uma Microsoft fez enormes avanços, mas não me parece que esteja com a intenção de conquistar o mundo, eu acho que o Bezos, por exemplo, na Amazon, quer mesmo conquistar o mundo. E se calhar vai conseguir. Portanto, eu acho que os países, quando se falou aí nos Estados Unidos e na China, na minha visão de um futuro, isso não vai ser relevante. O que vai ser relevante é uma Google e uma Amazon e uma Alibaba e o poder efetivo que têm. Assim como há umas décadas atrás, não é? Havia um poder extraordinário, que eu acho que ainda se mantém, mas talvez tenha perdido um bocadinho de expressão por causa precisamente destes novos poderes, que era os mídias. Os mídias que deixam de fazer a intermediação. Os poderes não institucionalizados são os mais fortes, quer dizer, os poderes reais. E acho que a grande pergunta é, naquele documentário que nós vimos, eu não me parece que aquela visão seja idílica, eu acho que aquela visão é muito real. O que me falta saber é se há volta quantas pessoas existem no mundo nessa altura, porque aquilo pode ser o produto de uma guerra mundial em que depois existem só 4 milhões de pessoas no mundo, ou 1 bilhão, e conseguem organizar-se de outra forma, não é? Quer dizer, portanto, a visão não me parece nada de especial. A questão é como é que se chega lá e quantos são. Quantos é que usufruem dessa visão idílica? Sim, desse novo futuro. Nós já ultrapassamos o tempo em 2 minutos, só deixar aqui uma última nota que tem a ver com a transição. Na verdade, o documentário também fala um bocadinho sobre isso num dos episódios.
O que nós verificamos no curto prazo foi que as populações que ainda cá estão, como os Estados Unidos provam, votam em quem as defende da transição. E, portanto, Trump é uma espécie de... Ele próprio é um muro. É um muro em relação ao futuro, pensando que é possível não haver um futuro. E, nesse sentido, aquilo vai tudo partir-se com uma enorme violência, seja para que lado for, seja para... porque o futuro vai arrasar aquilo tudo, seja para construí-lo cada vez mais alto e tentar-se fazer aqui uma antecâmara face ao que aí vem, fazendo uma espécie de 2001, 2007, que depois há de chegar outro presidente e rebenta a seguir, porque o futuro vai ser imparável. Claro. Eu, da minha parte, queria agradecer muito o facto de terem vindo até este painel. Tentamos dar aqui um bocadinho uns highlights sobre o que aí vem e muito obrigado a todos e um feliz congresso. Obrigado.